E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar um pouquinho agora a respeito de sermos filhos de Deus. Você sabe o que é ser filho de Deus? O que significa ser filho de Deus? Então, durante muito tempo, nós que não tínhamos a visão das nações, nós imaginávamos que ser filho de Deus bastava você, receber Jesus como Salvador, e ali você recebia, o Espírito Santo, e você se tornava, então, filho de Deus. Claro que não existe mentira nessa afirmação, de fato é assim, né? Só que nós temos que agora encontrar dentro dessa equação a criação. Aonde as nações entram dentro desta equação? Muito bem. Então, antes de mais nada, eu quero colocar aqui alguns textos para que vocês possam entender os benefícios e quando que eu sou considerado filho de Deus, tá? Então eu quero ler com vocês aqui o texto de Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8 agora aqui vai ser muito importante, tá? Romanos 8, 14 vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos Abba Pai. Então você é filho de Deus, você não tem dúvida nenhuma de que você é filho de Deus. Você recebeu o espírito que te torna filho de Deus, o Espírito, que te guia. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Versículo 16 de Romanos capítulo 8. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então eu não serei ainda filho de Deus. Hoje eu já sou filho de Deus. Por que eu já sou filho de Deus? Porque o Espírito é o que me guia, porque eu clamo Abba Pai, porque há uma testificação do Espírito. Isso não é para o futuro, isso não é para o reino milenar, isso é para agora. Eu recebi o Espírito de adoção, eu clamo Abba Pai, e eu sou guiado pelo Espírito de Deus. E esse Espírito testifica no meu coração que eu sou filho. Olha o que diz aqui, versículo 17. E se nós somos filhos, se eu hoje sou filho de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, hoje eu sou filho de Deus. Eu hoje clamo Abba Pai. Eu hoje sou co-herdeiro de Cristo. Eu hoje sou herdeiro de Deus. Eu hoje sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu hoje tenho a testificação do Espírito que eu sou filho de Deus. Eu clamo Abba Pai. Então, eu sou filho. Por isso que nós chamamos as pessoas de irmãos. Se você chama alguém de irmão, é porque essa pessoa é tão filha de Deus quanto você também é. E todos são filhos de um mesmo Pai. Esse Pai é Deus Pai. E todos são irmãos de um primogênito. Esse primogênito é Jesus. E aí olha que interessante que nesse mesmo capítulo, olha o que ele vai dizer aqui no versículo 29, olha só. Está falando de adoção, de filhos, não é isso? Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Todos esses que foram predestinados, conhecidos de antemão, esses são filhos de Deus.
Em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, vai dizer assim: e porque vós sois filhos, Deus então enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. Então veja bem, na presciência de Deus, na eleição de Deus, na predestinação de Deus, eu já era filho. Por quê? Porque ele me chamou para isso, para ser irmão de Jesus, a sua imagem e semelhança, na mesma conformidade, né, moldado pelo Filho. Justamente por isso, por causa desse chamado, desse propósito, é que Deus então me envia o Espírito de seu Filho. Preste atenção, nós recebemos o Espírito do Filho. Os anjos não receberam o Espírito do Filho. Por que eles não receberam o Espírito do Filho? Porque os anjos foram chamados de filhos? Jamais. Os anjos não são co-herdeiros. Não foi aos anjos que Deus destinou o mundo vindouro. Foi aos filhos de Deus. Então, esses a quem a palavra de Deus foi dirigida, está lá em João capítulo 8, esses são chamados filhos. Olha que interessante, porque aqui em Apocalipse, né, no capítulo 21, no verso 7, diz assim, ó: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então veja bem, nós temos esse texto de quem vencer vai herdar todas essas coisas, e esse será por filho. E nós temos aquele texto que fala, aquele que vencer, eu de maneira nenhuma arriscarei o teu nome do livro da vida. Então vai juntando as peças de todos esses textos. Quem vence não tem o seu nome riscado do livro da vida. Quem vence será chamado, será considerado um filho de Deus glorificado, porque hoje nós já somos filhos, mas nós não somos filhos glorificados. Nós ainda podemos perder essa filiação. Nós ainda podemos perder, né, esse propósito, se desviar desse propósito. Então, de fato, hoje eu sou filho, mas eu não sou filho glorificado. Eu não sou um filho ainda que recebi a herança. Se eu vencer, eu vou receber a herança. Está aqui escrito: ao que vencer, herdará. Agora, se eu não vencer, eu não vou herdar. Se eu não vencer, eu terei o meu nome riscado do livro da vida. Que é o que está escrito em Apocalipse. Por que eu estou falando isso? Porque se você for ver, aqui, vou abrir aqui o texto de Romanos, capítulo 11 agora. Romanos, capítulo 11, vai falar o seguinte, olha só. No versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se não permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, tu também serás cortado. Como é que eu sou cortado? Versículo 20. A incredulidade te quebra do quê? Da oliveira. Você está ali enxertado na oliveira, e se você não permanecer na fé, de pé, mas dar lugar à incredulidade, tu também será cortado. Irmãos, o que vocês precisam entender é que quando você recebeu o Espírito do Filho, as nações não recebem o Espírito do Filho. Quando você recebe o Espírito do Filho, automaticamente você está enxertado na oliveira. Automaticamente você faz parte do corpo de Cristo. Isso está lá, eu vou ler para vocês esse texto, né, em João, no capítulo 12. Olha aqui, ó, João capítulo 12, vou pegar aqui o texto para você. Tá? João capítulo 12, olha aqui, ó. Aliás, perdão, João capítulo 11, desculpa, ó. João capítulo 11, versículo 51 diz assim: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus deveria de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, todo aquele que recebe o Espírito de Cristo é coparticipante do corpo de Cristo,
você é filho de Deus, você agora faz parte do corpo. Ou seja, ele está reunindo os filhos de Deus que andavam dispersos para serem introduzidos no corpo de Cristo. Então você que não fazia parte da oliveira, agora você faz parte da oliveira. Se você não permanecer, você será cortado. Você será retirado do corpo de Cristo. Por quê? Porque você não venceu. Se você não vence, você automaticamente é reprovado. Aonde que está esse texto que diz que se eu for retirado do corpo eu vou ser reprovado? Está aqui, eu vou ler para você no próprio livro de João. Agora aqui no capítulo 15, olha aqui, ó. João capítulo 15, versículo 1 em diante vai dizer assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ou seja, a vara está ali na oliveira, na videira, oliveira, videira, está ali com ele, conectado, está conectado. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, toda vara em mim que não dá fruto, atira, ponto e vírgula, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Olha aí, o corpo de Cristo. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6, João 15, 6. E se alguém não estiver em mim, não estiver por quê? Porque foi cortado, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Irmãos, está muito claro. A pessoa que não faz parte do corpo de Cristo, as nações, elas não têm essa responsabilidade porque elas nunca foram enxertadas na oliveira, na videira, nunca receberam o Espírito de Cristo. Por isso eles vão receber o Espírito de graça e de súplica, vão ser lavados, como diz Ezequiel, lá para o povo de Israel. Tudo bem, eles vão receber o Espírito, mas não é o Espírito de Cristo. Não é o Espírito do Filho. Não é o Espírito de Jesus. Não é o Espírito que fazem deles clamarem Abba Pai. Porque se for o Espírito do Filho, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, eles automaticamente farão parte do corpo de Cristo. E se fazem parte do corpo de Cristo, eles também farão parte da ordem de Melquisedeque. Entendeu? Então as nações não podem receber. Se um filho de Deus ele tem esse espírito, o espírito do Filho, o espírito de Jesus, o espírito que clama Abba Pai, ele é co-herdeiro com Cristo, ele é herdeiro, ele é filho de Deus hoje, agora. Então não tem como eu dizer, será que eu sou eleito? Será que eu sou predestinado? Meu irmão, você foi predestinado para ser filho, você já é filho. A não ser que você diga se não sabe se é filho ou não, se você não tem certeza se tem Deus como pai ou não. Então por que você está chamando os outros de irmão? Você já é filho, você já recebeu o Espírito Santo dentro de você que testifica que você é filho de Deus. E aí, se você perde essa filiação, é porque você foi cortado da videira. E se você é cortado da videira, há esse corte, essa ruptura como vara, qual é o destino? É fogo. Porque você não permaneceu em Cristo. Considera, pois, a bondade e a severidade. Se você não permanece em Cristo, no corpo de Cristo, você é lançado ao fogo. Se você não permanece na oliveira, você é cortado da oliveira. Considera, teme, pois, a Deus por causa disso, se você for incrédulo. Os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Se você não vencer, você não será chamado filho de Deus. Apocalipse 21, 7. Se você não vencer, o teu nome será arriscado do livro da vida. Apocalipse 3. Então, não tem por onde correr. Então, o filho de Deus, ele não tem como migrar para a nação. Porque se ele migra para a nação, vai ter que retirar o Espírito de Cristo e introduzir um outro Espírito nele. Mas se corta ele, se está retirando dele o Espírito de Cristo, o Espírito do Filho, significa que ele foi cortado da oliveira, ele foi cortado da videira.
Se é cortado da oliveira e da videira, ele foi cortado do corpo. Qual é o destino dessa vara? É fogo. O destino dessa vara é fogo. Irmãos, por muito tempo a gente ensinava, a gente sempre ensinou que uma pessoa que quando a gente não tinha visão da criação, só a visão dos filhos de Deus, ou ela era salva ou ela era condenada. Agora mudou? Agora ela pode ser uma outra coisa? Claro que não, irmãos. Não existe purgatório para alguém que é filho de Deus e ficar ali queimando no fogo e ressuscitar lá no finalzinho e ser criação. Não existe isso. Se ele foi cortado da videira, da oliveira, é fogo. Ele é reprovado. O seu nome é riscado. Deus considera ele como um perdedor ao que vencer. Se você não vence, você perde. Ou tem alguma coisa que faz uma mediação entre o vencedor e perdedor. Cada um na sua dimensão. Os filhos de Deus na sua dimensão, e que muito é dado, muito se é cobrado, e a criação na sua dimensão. Então, irmãos, é muito complicado a gente entrar nessa discussão trazendo um meio termo para isso daí. Não existe meio termo. Ou você é filho de Deus, aprovado, e você herda o reino, você é hoje de fato filho, nós somos filhos de Deus. Nós somos e clamamos Abba Pai. Ou você será reprovado. Não existe a possibilidade de um filho de Deus se tornar nação. Muitos calvinistas já estão pregando isso, porque tem calvinista que está crendo, no reino milenar e está enxergando nações como filhos de Deus que não alcançaram a dimensão do filho. Se não alcançou a dimensão do filho, eles não são reis sacerdotes, eles não fazem parte do corpo de Cristo, foi reprovado. Não tem categorias e dimensões dentro do corpo de Cristo que não seja da realeza. Existem dimensões dentro do corpo de Cristo, mas é dentro da realeza. E não fora do corpo de Cristo. Fora do corpo de Cristo é quem um dia esteve, aliás, é quem nunca esteve, né? Porque se um dia esteve e saiu, é condenação. Os textos estão todos aqui. Todos os textos estão aqui. Ah, mas aquela parábola, não sei o que, irmãos, não se faz doutrina com parábola, irmão. Se a gente vai pegar aquele texto lá que fala do rapaz das vestes nupciais e vão colocar uma doutrina, ó, vai entrar alguém, vai passar pelo tribunal de Cristo e vai conseguir chegar lá nas bodas. Isso vai acontecer? Isso não vai. Ninguém vai furar a fila ali, né, do tribunal de Cristo, desapercebido, e vai chegar lá, vai ficar escondidinho lá nas bodas até ser achado. Tem que pegar o princípio da parábola. O que a parábola tem a ensinar com o seu princípio. Mas você pegar a parábola e querer estabelecer doutrina para cada parábola que aparece, aí, meu irmão, vai virar um campo minado. Porque a doutrina, a espinha dorsal, estão nas epístolas ali. Está nas próprias doutrinas de Jesus que ele ensinou. Ele não pode ensinar uma coisa e depois na parábola ensinar outra. Jesus não vai entrar em contradição. A gente tem que ter esse feeling aí. Então a gente não pode pegar uma parábola, senão não é. Eu tenho a parábola, você tem o quê? Ah, eu tenho 30 textos que mostram quando não, eu fico com a parábola. Aí já é o quê? Aí já é os que os pré-tribulacionistas fazem, os que os calvinistas fazem, os que os arminianos fazem. Cada um pega um texto preferido e desconsidera os outros. Não. A Bíblia toda, ela é a verdade. E as parábolas têm princípios. Eu não posso pegar cada versinho da parábola e estabelecer doutrina. Estabelecer doutrina. Eu tenho que pegar o princípio do seu ensino. O que ele está querendo ensinar com esse princípio aqui? Aí tudo bem. Mas estabelecer doutrina é complicado. Tá? Tirando a questão lá do rico e do Lázaro, que eu não creio que é uma parábola, que eu creio que é uma história, ali é história. Então dá para você colocar a doutrina ali. Ali é história. Fora isso daí, todo o restante é parábola. E não tem como você pegar ali e colocar doutrina. Tem como você pegar alguns ensinamentos, pegar princípios ali, né? Mas fazer doutrina, não é? Fazer doutrina, aí já é complicado, porque tem muita coisa ali, se você for pegar o pé da letra, vai embaralhar tudo, né? Certo, gente? Então,
deixa sua dúvida aí, deixa seu comentário aí e vamos meditando, amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.